Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tata Steel Masters rolando. Temos a disputa pela liderança do Donchenko contra o Gukesh, que tá jogando uma barbaridade. Agora esses indianos estão jogando demais, né? O Praggnanandhaa já é o número 11 do mundo, passou o Anand. Temos também na sequência aí, né, os outros jogadores indianos. Agora um deles aqui, o Gukesh. Esses caras estão jogando uma barbaridade. Vamos ver essa partida aqui. Donchenko contra o Gukesh e também depois a partida do Nepo contra o Jingliren com clima de mundial, galera. Temos aqui peão dama jogado. A gente tem aqui o desenvolvimento, essa abertura é a defesa Ninzo-Índia, tá bom? Com essa característica aqui com o bispo B4, as pretas poderiam ter jogado muitos outros lances. Esse aqui cairia num gambito da dama recusado, poderia também cair numa semi-eslava com C6 depois. Dá pra virar muita coisa isso daqui, né? Uma Índia da dama, mas aqui essa é a Ninzo-Índia, tá bom? São apenas termos do xadrez, nomenclaturas, não se preocupa muito com isso, não é tão importante assim. A partida seguiu com E3 e agora Roque foi jogado. E bispo D3, né? Quando eu digo que não é tão importante, para você que tá começando e tudo mais. Para o jogador já intermediário avançado, quanto mais cultura enxadrística, melhor, né? Muito bem, D5 foi jogado. Buscando uma ruptura, aí uma presença no centro, temos peão toma, A3, questiona o bispo. Bispo volta para D6 e aqui dama vem para C2, já pressionando tanto na coluna C quanto na diagonal de casas claras, que por enquanto, claro, tá tudo defendido, mas é um bom desenvolvimento. C6 já coloca proteção aqui, evita o pulo do cavalo para a casa de B5 e agora simplesmente cavalo de G em E2, possibilitando a mobilidade do peão de F. Interessante, porque o cavalo em F3 não poderia mexer o peão de F. Vamos ver. Torre em E8 foi jogado, bispo D2, o Donchenko não deixa muito claro se ele vai fazer o roque na ala do rei, se ele vai fazer o roque na ala da dama. Seguimos com o cavalo de bem D7 pelo Gukesh e aqui F3, um lance muito forte, muito interessante, permitindo tanto uma presença no centro no futuro quanto o ataque aqui na ala do rei. Né? Vamos ver o Gukesh, o que ele vai fazer contra isso. Ele ataca o centro, partindo do princípio de que rei no centro você combate com ruptura de peão, tenta abrir posição. A partida seguiu com H4, que é isso, Donchenko? Agora tá chique isso aqui que ele preparou, hein? Porque ele jogou ao toque esse H4. Vamos ver o que o Donchenko andou preparando aí, essa abertura, esse estudo caseiro dele aqui. Claro, com o uso de computadores. Vamos ver o que ele preparou. Gukesh aqui já joga aquilo, ele leva 15 minutos para jogar o lance cavalo B6, que já não é o melhor lance da posição. O melhor lance seria H5 aqui, mano. Não é natural você comprometer já, né, seus peões aí, jogar um H5 aqui, é meio esquisito, né? Outro lance que o computador gosta é A6, um pouco mais natural. E aqui o terceiro lance da máquina é o lance jogado pelo Gukesh, cavalo B6. Donchenko já solta um G4, é impressionante como no lance 13 o Donchenko já foi pra cima, ele deixou o rei no centro e começou a avalanche de peões aqui. Temos cavalo C4 pelo Gukesh, tentando forçar um pouco aqui, troca de peças. Bispo toma, peão toma. E aqui D5 deixa o centro fechado. E o Gukesh segue com o lance torre B8, excelente ideia. Aqui as pretas estão preparando uma forte presença na ala da dama. Temos o lance H5 seguindo com as ambições na ala do rei. Esse lance prepara para jogar G5, tira a casa de H5 do cavalo. Aqui um imediato G5 poderia ser respondido por cavalo H5 ou cavalo D7, mas aqui então H5 foi jogado. Temos o lance B5, Gukesh vai para o contra-jogo na ala da dama, G5 ataca o cavalo volta para D7, F4 vem com a avalanche de peões, bispo em F8. Traz mais um defensor para a ala do rei e também já prepara para colocar alguma pressão nesse peão aqui, no peão central. H6 foi jogado G6 e o bispo segurando essa casa aqui, importantíssimo alguém proteger essa casa escura. Temos o lance torre D1 e o Donchenko está jogando com o rei no centro mesmo. Ele fala, eu não vou fazer roque, é isso aqui, é o que tem para hoje. Gukesh segue com o cavalo B6. Esse lance coloca uma pressão no peão. A gente vê a Barilda dar uma reclamada. A Barilda queria o lance B4 aqui. O computador aponta o lance B4 como o lance mais promissor aqui da posição. Gukesh não está querendo assumir tantos riscos. Ele está na liderança. Ele quer... Pelo menos um empate para ele é bom aqui. Ele não está assumindo as linhas mais ardidas, né? E o Donchenko está arriscando tudo, ó. Segue com rei F2.
né? Os computadores apontam aqui apenas o lance cavalo G3 como um lance possível da posição, deixando cair aqui o peão de D5. É muito difícil já entender aqui porque que o melhor lance é cavalo G3, rei F2 foi jogado e agora B4, meus amigos, atacando o cavalo, que é um dos defensores desse peão que já está atacado várias vezes. Temos o lance cavalo E4 e agora bispo em F5, o melhor lance da posição. Esse lance imobiliza o cavalo, tudo bem, o cavalo pode querer dar um cheque no futuro, mas você pode tomar esse cavalo e depois tomar a dama, né? Então já não é tão fácil assim jogar esse cavalo cheque. Por isso o cavalo de 2 em G3 foi jogado atacando o bispo. E agora, o que jogar nessa posição? Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o melhor lance, vale a pena. Olha aí, jogadores táticos, vamos ver se dá para encontrar aqui o melhor lance. E eu espero que você tenha encontrado, não é fácil. Se você encontrou, parabéns. O lance torre por cavalo, meus amigos. Que é isso? As brancas não podem tomar o bispo porque o peão vai proteger a torre. Portanto, a partida seguiu com cavalo por torre. Mas agora dama em E7, o único lance da posição que justifica essa sequência. Afinal de contas, as pretas acabaram de entregar uma qualidade, uma torre por uma peça em geral. Isso não é um bom negócio. Mas a questão é o que fazer agora? Porque esse cavalo está atacado 2 vezes, ele não pode se mexer teoricamente porque cai a dama. E aqui as pretas então vão ter 2 peças por uma torre, vale a pena, sem contar peão enfraquecido e tudo mais. Vamos ver como segue o jogo. O Donchenko aqui, ele segue com esse lance cavalo em F6, sai aí da cravada, devolve peça. O único lance da posição é dama por cavalo, claro, a dama tá em defesa. Se peão por dama, bispo por dama, e as pretas têm 2 peças por uma torre, tão melhores. Por isso a partida seguiu com E4. E agora o Gukesh tem o bispo atacado e a dama também atacada. Como é que ele vai fazer? Ele segue com dama D4, cheque. Esse lance ganha um tempo, sai do ataque desse peão com cheque. Rei F3 foi jogado. E agora o lance chique, aqui um lance chique. Se você quiser dar pause nessa posição, belo cálculo do Gukesh. Quando ele jogou torre por E4, é bom que ele tivesse calculado tudo isso, né? E aqui tem tanto lance interessante, tem B3, se você encontrou esse lance, parabéns pela criatividade, C3, se você encontrou, show de bola, e também tem esse daqui que é matador, dama por peão, meus amigos, aproveita, cravando esse peão aqui, que loucura, né? Esse lance crava o peão, não dá pra capturar o bispo, e se capturar a dama, né? Então a gente tem aqui 2 cravadas, legal de falar sobre isso, uma cravada absoluta. Essa cravada aqui, esse lance é ilegal. Seria ilegal deixar o rei em xeque. Portanto, essa é uma cravada absoluta. E essa é uma cravada relativa. Você pode capturar a dama, mas você vai, né, também perder a sua. Vai ser uma troca. Por isso, a partida seguiu com o lance bispo por B4. Olha a confusão. Agora abrindo um ataque descoberto para cima da dama. Aqui nós temos uma sequência muito boa do Gukesh, bispo por peão atacando a dama e aqui forçando a captura. Portanto, dama toma com cheque, rei toma. E agora sim cai aqui o bispo, né? E temos mais trocas aqui dos peões. E se a gente fizer uma contabilidade básica, pretas têm um peão a mais e 2 peças por uma torre. Em termos materiais, as pretas estão melhores. Em termos de segurança do rei, difícil dizer. Esse rei aqui até que tá seguro, mas não sei se tá tão seguro assim. Porque qualquer cheque na fileira do fundo aqui é mate. E esse rei tá mais exposto, mas não tem tanta peça assim para atacar. Talvez ele esteja até bem colocado. Difícil avaliar, mas a impressão que a gente tem é que isso aqui vai fazer a diferença. Com um peão a mais ainda, as pretas devem estar bem melhores. Torre D4 seguiu na partida. Temos bispo C5, tira essa torre daí. A torre volta bispo B4, torre D4, bispo C5. E por que ele tá fazendo esses lances aqui, o Gukesh? Ele tá repetindo o lance. Vamos ver se alguém sabe. Vou dar uma dica, tá no lance 34. Vamos ver se alguém sabe por que ele repetiu esses lances aqui. Meus amigos, para se aproximar cada vez mais do lance 40, aonde o jogador ganha mais tempo no relógio. Sem contar que a cada lance aqui ele ganha 30 segundos de acréscimo por lance. Bem bolado, né? A partida seguiu com o torre D2 e agora chega de repetir, porque depois de 3 repetições é empate. Olha quanta coisa aí a gente vai, quem ainda tá começando no xadrez, olha quanta coisa já vai aprendendo aqui, né? F5 com cheque foi jogado, G por F6 en passant,
procure por Ampassan se você estranhou esse lance, é um lance especial do xadrez, ou baixa o aplicativo aqui, Xadrez Brasil Pro, e você já vai aprender gratuitamente isso. Rei F7 foi jogado atacando aqui o peão. Temos o lance torre A1 indo para o contra-jogo, torre B7 faz a proteção do peão, torre D8. Temos o lance rei por F6, torre em A6 foi jogado cravando aqui o cavalo, e agora a torre em E7 com cheque. O rei vem para casa de F3 e o rei vem para casa de F7. Muito bem, deu liberdade para o cavalo poder jogar. Temos o lance torre H8 e agora, se não fosse por essa torre aqui, não ia dar para defender esse peão, hein? Mas agora rei E6 faz a proteção do peão, torre vai lá para A8 e agora nós temos o lance bispo D4. O Donchenko segue na luta, segue com torre por A7, captura um peão, temos trocas. E agora esse final aqui, 3 peões para cada um, bispo e cavalo contra a torre, bora. Cavalo C8, torre atacada vem, cavalo vem para D6, cai o peão de H7, cara, que loucura. Mas agora olha que legal a ideia aqui do Gukesh, cara, ele permitiu isso para jogar esse lance cavalo F7 e a torre tá presa. Olha a cooperação aqui entre as peças. Esse peão não pode andar para trás, então ele tá bloqueado. A torre não pode ir para nenhuma casa escura, ou pode, não sei, mas em tese não. E aqui o cavalo também faz o bloqueio, o cavalo protegido pelo rei. Beleza, beleza, parece que tá tudo travado aí, mas como prosseguir, né? Aqui, além de tudo, existe a ameaça da captura do peão e a seguida de promoção. Esse aqui é o ponto todo. E a partida seguiu, portanto, com torre G7. Que ideia é essa aqui do Donchenko? Ele não tem outra, ele vai para uma tentativa de alguma coisa, que uma tentativa esperta. Seguimos com bispo toma, peão toma e agora cavalo H6, o único lance da posição, segurando a promoção do peão. Rei E4, centraliza o rei, pode ser que capture aqui, o peão vai ficar difícil de ganhar. Portanto, rei D6 foi jogado, rei D4, cavalo em F5 com cheque e agora promove. Não, calma, o rei tá em cheque. Rei por C4, cavalo por G7 se livra desse peão. E agora o plano das pretas, tem alguns planos, né? Um deles é muito simples, que é você encostar nesse peão aqui e tentar sacrificar o cavalo ali no outro peão e promover esse. Rafa, será que vai dar certo esse peão? Vamos ver qual foi então o que o Gukesh fez nessa partida. Rei D4, cavalo em F5 com cheque, rei E4, rei E6 temos B4, cavalo em E7, o cavalo vai dar conta daquele peão. Rei F3 foi jogado, rei F5, o Gukesh vai exatamente para esse plano. B5 foi jogado, cavalo D5 e agora ameaça tomar um peão, impede o avanço do peão, aqui já não dá mais. Rei G3 foi jogado, mas simplesmente depois de cavalo por F4, meus amigos. Donchenko abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Gukesh na liderança do Tata Steel Master, tá jogando muito o Gukesh. E aqui, meus amigos, qual que é o ponto todo? Você fala assim, agora as brancas avançam um peão e como é que segura isso aí? Não segura mais. Por que que abandonou? Abandonou porque não viu que tava ganho as brancas. Calma, não é assim? Não é assim. As pretas aqui podem jogar esse lance aqui, ó. Esse lance. Ah, mas aí ele avança e você vem pra cá e ele promove. Calma. Se você jogar esse lance aqui e ele avançar, você captura o rei, quebra a cruz do rei e sai correndo pelo salão. Então aqui o ponto todo é que as pretas têm cheque, né? Aí depois de rei F3, tanto faz aqui o lance de rei, não quero levar outro cheque, pode jogar rei H3 aqui, tanto faz, o cavalo chega em tempo para parar o peão, e aqui, né, ele virou uma alavanca de passar a vez, esse cavalo, como assim, Rafa? Virou uma alavanca, isso aqui virou um final de rei peão contra rei, que é um final empatado, nessa posição, depende também de quem é a vez de jogar aqui, mas se precisar passar a vez é só fazer um lance de cavalo, né? Então, agora é vez das brancas? Esse final seria ganho de qualquer jeito para as pretas, porque ganha a oposição aqui, né? Vamos ganhar sem o uso do nosso cavalo. Olha o Rafa perdendo aqui, ó. Perdeu aqui, ó. Rei E4. Meu Deus do céu, Rafael. Você vai perder essa partida, cara. Calma aí, calma aí. Aqui, depois desse lance, rei F5 tem que jogar. Pelo amor de Deus, meus amigos, isso aqui tem que jogar com calma, né? Xadrez não aceita desaforo. Eu já estraguei a partida do Gukesh agora, de novo, tô estragando a partida desses caras. Bom, aqui rei F5, né? Não dá mais pra jogar aquele finalzinho. Agora sim dá pra disparar o peão aqui. Vamos usar a alavanca. Acho que usar a alavanca aqui é mais promissor, né? Esse final seria empatado se não fosse pelo cavalo, porque as brancas jogam esse lance, as pretas chegam aqui pra promover, né? Prestes a promover. E quando chega nessa posição, imagina que isso aqui não existe.
as pretas jogam aqui e afogou, empatou, né? Mas, como existe esse cavalo, ele virou um switch, uma alavanca de passar a vez, ó. Pronto, agora tá na vez das brancas e aí sim você consegue ganhar. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, mas eu fui muito veloz ali e errei, né? Muito bem, meus amigos. Essa foi a partida do Gukesh contra o Donchenko. Vamos dar uma olhada na partida do Nepo também. Opa. Tava no meio da partida aqui, eu tava analisando alguma coisa. Vamos dar uma olhada na partida do Jan Nepomniachtchi contra o Ding Liren, ok? Com um clima de mundial, hein, meus amigos? É, o Nepo e o Ding que jogaram o último mundial. O Ding Liren, né, se sagrou campeão ali do mundo. E agora eles se enfrentam novamente, com a diferença que o Nepo tá bem ativo, jogando o torneio pra valer, né? Tá no auge aí, querendo ser campeão do mundo e tudo mais. E o Ding Liren, que é o atual campeão do mundo, tirou um ano sabático aí, né? Voltou meio enferrujadão aí. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Nepo abre com o peão do rei. Especialidade do Nepo é a Ruy Lopes. Especialidade, entre outras. Mas a Ruy Lopes certamente é uma das especialidades do Nepo, né? De negras é a Petroff, né? Domina a Petroff como ninguém. Bom, aqui temos padrãozinho com D3, né? Hoje em dia a turma joga muito esse D3 aí, apesar de que também é possível jogar um torre 1. Aqui existem vários. O torre 1 é a linha principal, né? A linha principal, B5 e tal. Mas essa linha pode ir pro Marshall, pode ir pro Gambito Marshall. A turma evita hoje em dia a qualquer custo o ataque Marshall, né? Que poderia vir, por exemplo, nessa sequência aqui com o Rock, e se joga C3 tem esse D5, né? O ataque Marshall, onde as pretas entregam o peão central para conseguirem um ataque violento, aproveitando a falta de desenvolvimento das brancas, a dificuldade de desenvolver por conta dessa colocação dos peões e preparando aqui ataques formidáveis de checkmate, de tudo mais, né? Então, assim, dá para jogar Marshall, dá, tem partidas belíssimas, as brancas conseguem se escapar desse ataque e tudo mais, mas as pretas, em geral, têm compensação. E por isso a turma tem evitado jogar um torre 1, joga um D3 aqui, né? Ou então mais pra frente aqui joga aquele A4, né? O anti-Marshall também, não joga mais o C3, já joga o A4, é outra maneira de escapar do Marshall, jogar o anti-Marshall aqui com A4, né? Muito bem, meus amigos, aqui D3 foi jogado, B5, bispo atacado, não tenho o que pensar, D6 protege o peão, dá liberdade para o cavalo poder jogar e ainda prepara um bispo G4. E agora, qual é a prioridade? A prioridade é o bispo. C3 foi jogado o bispo, né? É o bispo e o ataque aqui, as brancas estão sonhando com jogar D4. Rock foi jogado, A4 ataca os peões, bispo D7, o bispo fica guardado aqui em A2, H6, H3, temos torre na coluna E, preparando aqui uma possível pressão no peão central no futuro. E agora bispo em E3. Temos torre na coluna B, cavalo de bem em D2, bispo volta para F8, G4 jogado pelo Nepo. Eu adoro quando o Nepo dá uma de Kasparov, né? Do nada ele mandou um G4 mega agressivo no lance 14. Já comecei a gostar. Bispo E6, luta pelas casas claras, bispo toma, torre toma, temos a troca dos peões. E aqui G5, cara, vai pra cima. Nepo sendo Nepo. Peão toma, cavalo por G5, torre em E8, e os dois não gastaram quase nada de tempo aqui. O Nepo vai para esse lance absurdo de bom rei H2, liberando a coluna G. Temos D5 tentando quebrar o centro, a torre vem para a coluna G, D4 ataca o bispo, temos a troca dos peões, o bispo vai para a única casa que sobrou, e aqui bispo D6 questiona o bispo, e o bispo volta para a casa de G3 e temos trocas. Bispo toma e torre toma. E se a gente parar para fazer um pequeno balanço aqui, tá tudo certo. Questão material aí bastante equilibrado para todo mundo. No entanto, algumas diferenças importantes. As pretas parecem ter um pouco mais de espaço na ala da dama por conta desse peão, e as brancas parecem estar focadas na ala do rei. A questão é qual o ataque vai ser melhor sucedido. Ding Liren segue com o melhor lance da posição, dama D6, que coloca uma cravada aqui na torre. Rei G1 aqui jogado pelo Nepo, porque a gente pensa em rei H1, né? É interessante observar aqui a mentalidade aqui do jogador, né? Vamos ver o que ele viu para jogar rei. E às vezes tem sutilezas, né, que fazem toda a diferença aqui. Enfim, os dois lances são possíveis. Rei H1 é extremamente possível nessa posição. Na verdade, o Stockfish não prefere um ao outro. Você joga aqui, a barrinha não mexe. E o lance da partida foi Rei G1 e a barrinha também não mexe. Os dois lances são possíveis. Ding Liren segue com torre A8. E aqui ele pensou bastante, hein? Aqui o Ding Liren pensou por mais de meia hora. Imagina isso. Perdão. O jogador aqui parou por meia hora para jogar esse lance. O que será que ele já enxergou, hein? E aqui já dá pra ver que ele sentiu um pouco, né?
O jogador levou meia hora aqui, porque ele já tá vendo algumas coisas difíceis aqui. Torre toma, dama vem para B3, pressão aqui no ponto de F7. Aqui dama D7 foi jogado, faz a proteção. Cavalo de D em F3. E torre B8 protege o peão central. Seguimos com dama C2. Torre vem para casa de B6. E aqui E5 começa um ataque. Nepo para cima do Ding. Cavalo H5 ataca a torre vem para G4. E agora, galera, Ding Liren tem um desafio e tanto nessa posição. Os computadores apontam que o único lance aqui possível nessa posição é jogar o lance dama aqui em D5. A dama fica bem centralizada. E tentar trazer a torre para dominar a coluna A, fica meio que amarrando aqui esse cavalo na defesa desse outro e pressionando também o peão central. Seria o melhor lance da posição. Ding Liren vai para um lance estranhíssimo aqui, torre B8. Esse lance não é fácil de castigar, mas é um lance que não agrega muito para a posição das pretas. O Nepo aproveita, melhora um pouquinho a posição com dama C5. Temos o lance torre D8, essa foi a ideia do Ding, levar a torre para a coluna D. Não está muito claro o que essa torre foi fazer na coluna D. Aqui, enfim, o Nepo segue atacando, segue trazendo peças. Cavalo em E4 foi jogado. Temos o lance dama em E6 bloqueando o peão. E agora a torre H4. O lance que protege o peão de H e ataca o cavalo. Ding Liren segue com torre D5 indo para o contra-jogo. Ataca a dama do Nepo, mas a dama vem para casa de A3. E agora a dama tá amarrada na defesa do cavalo, porque a qualquer momento o dama cheque pega o cavalo. A torre também tem que ficar vigiando a volta do cavalo. A partida segue com G6 aqui pelo Ding Liren, meus amigos. Mas aqui tem um lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena tentar aqui encontrar, né, o lance de arremate. Eu vou dar mais um tempinho. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance cavalo de F em G5, né? A dama ficou sobrecarregada. Se você encontrou torre por H5, parabéns, também é um excelente lance aqui com a ideia, né, de eliminar o defensor de F6 e jogar uma posição melhor aqui, né? Também seria possível, mas nessa posição, Jan Nepomniachtchi segue com o cavalo de F em G5 e Ding Liren, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, a dama tá atacada e ela não consegue defender ao mesmo tempo o cavalo que tá atacado e também a torre, né? Esse esquema de tomar o cavalo e seguir com a captura da torre. Então vai ganhar material à força. Aqui o Nepo, por exemplo, dama em E7. A gente poderia ter simplesmente dama em A8 com cheque, seguido de dama por cavalo. Ou ainda, se dama C8, por exemplo, poderíamos seguir com torre toma. E depois de peão toma o duplo de cavalo, seguido de simplesmente cavalo por torre. E as brancas têm uma peça a mais, né? E o jogo poderia ir embora ainda, 20, 30 lances, mas as brancas melhores. Que é isso, meus amigos? O Nepo ganhou do Ding com uma tranquilidade que ele não fez nenhuma vez no Mundial. Aí que a gente vê que das duas uma, né? Ou o Ding Liren tá mega enferrujado, ou ele só tá ali, faz uma abertura e depois, né? Aquela coisa quando o forte pareça fraco, né? Quando o fraco pareça forte, Sun Tzu, né? Será? Será ou é ferrugem da braba mesmo, né? Daquela bem laranja mesmo? Não sei. Vamos ver como é que tá aqui a classificação agora aqui no Tata, né? Vamos colocar aqui em tela maiorzinha aqui para vocês poderem ver. Temos aqui na primeira colocação o Gukesh, seguido de Nishigiri, ó, a pontuação do Gukesh. Vou falar aqui pra vocês, 6,5 pontos pro Gukesh, 6 pontos pro Guiri e pro Pragna, que estão lutando pela liderança sim. Temos o Gujarati na sequência, o Nepo, Firuja e o Abdussa com 5,5. Vale dizer que o Abdussa tá jogando nesse momento. Então, se ele ganhar, ele pode encostar na liderança junto com o Gukesh. Tudo pode acontecer aqui agora. E na sequência temos o Mag Sudluj, o Enjun, Ding Liren, o Max, o Donchenko e o Jordan Van Foreest. Muito bem, meus amigos, a gente segue acompanhando aqui o Tata Steel Masters e o Challengers 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!